Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. Conforme nós vimos falado na aula passada, eu vou fazer uma revisão da apostila 1B, utilizando alguns exercícios que a gente possa compreender os módulos referentes daquela apostila. Lembrando que tratava-se de Aristóteles, do helenismo, as filosofias do helenismo, assim como de todo o período medieval também, tanto da patrística quanto da escolástica, ok? Lembrando que essa apostila tem validade até o final de julho, por isso eu estou retomando essa revisão para a gente não adiantar suficientemente a matéria, desnecessariamente, né? E deixamos a apostila 2, como é denominada, para o mês de agosto, ok? Bom, vocês receberão junto com este vídeo, com essa videoaula, uma lista também dos exercícios, tá? Através do Francis. Aqui eu vou ler os exercícios e resolvê-los e vocês terão em mãos para que terça-feira na aula a gente possa dar continuidade a eles, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro exercício, que trata da filosofia de Aristóteles. Exercício do Enem de 2019. Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o poder ou algo desse gênero. De modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Bom, Aristóteles entende a justiça como uma das características do próprio exercício da lei, sendo a lei expressão do bem comum e representante, portanto, da felicidade na cidade. Lembrando que a política para Aristóteles ela é entendida também como tendo como finalidade a própria felicidade da cidade, ou a realização do bem comum, que é a possibilidade de exercício da potência dos cidadãos. Ok? Pergunta. De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve agir conforme o quê? Bom, conforme a lei, conforme a justiça, conforme a virtude, conforme o bem comum, tudo isso que caracteriza a política em Aristóteles, certo? Bom, ele deve então agir segundo a alternativa A, segundo a moral e a vida privada? Não, nunca se referindo à vida privada, pois a política é o exercício do bem público, tá? B, segundo a virtude e os interesses públicos? Sim, o legislador deve agir segundo a virtude, isto é, segundo o governo e o domínio das paixões, o exercício da razão e o controle das paixões, e propriamente segundo os interesses públicos que cabem a todos os cidadãos, ok? Beleza, então ficamos com a alternativa B. A alternativa C fala que ele deve agir segundo a utilidade. O utilitarismo, na verdade, é uma ética moderna que surge no pensamento de Jeremy Bentham. E o cálculo utilitarista tem outra característica, que não é a busca do bem comum, nem mesmo das virtudes morais, tá? Um dia falaremos melhor desse assunto. Ou na aula eu posso até retomar esse tema. Alternativa D, que ele deve agir segundo a lógica e os princípios metafísicos. A metafísica trata daquilo que está além do mundo físico, e sobretudo também do campo, no caso de Aristóteles, da ciência, já que a sua metafísica trata das causas primeiras. Não pode ser o campo da metafísica. E, então ele deve guiar segundo a razão e as verdades transcendentes, ou seja, as verdades metafísicas também não está correto, beleza? Então, alternativa B, segundo a virtude e os interesses públicos. Vamos para o segundo exercício, que trata aqui da filosofia de Agostinho, também do Enem de 2019. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concebida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse de sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Bom, aqui nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, sustenta que a punição divina
tem como fundamento... Bom, veja só, Agostinho trata aqui do tema do livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade de ação, a liberdade de agir. Porém, o homem pode inclinar-se tanto para o bem quanto para o mal. Se o homem inclina-se para o bem, o homem busca, assim, desenvolver a própria virtude moral, a iluminação divina e se aproximar de Deus, reconciliando-se com Deus e, de certa forma, resignando-se do pecado original. Mas, ao mesmo tempo, a própria liberdade de ação pode inclinar o homem para o mal, para o pecado, para as paixões, para o desvio da fé e o desvio da moral. Sendo assim, o livre-arbítrio é condição, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, o homem por si só não é capaz de se salvar, pois a moral, a prudência, a virtude, a fé não é suficiente. Deus é necessário que atribua ao homem a graça, e através da graça divina, o homem obtém a salvação. É daí que nasce a teoria da predestinação, que tanto vai influenciar a reforma protestante no período moderno, no século XVI, através de Lutero, sobretudo Calvino principalmente. Tá? Então, de acordo com o texto, a punição divina teve como fundamento o quê? O desvio da postura celibatária. Quer dizer, o fato do homem não ter a propriedade do celibato, né? O celibato se refere a uma espécie de castração sexual, né? Ou restrição sexual. E a filosofia cristã não se dirige o celibato a todos os homens, né? Somente aos homens da igreja, aos homens que seguem o caminho do monastério. E isso, de certa forma, é uma doutrina da igreja, não exatamente de Cristo, né? Então, aqui há uma questão até polêmica a se discutir, mas no matrimônio, né, a própria sexualidade é vista como uma condição para a reprodução. Então, não é por conta do celibato ou do descumprimento do celibato. B. Em função da insuficiência da autonomia moral correta. Na verdade, a punição divina, ou mesmo a própria graça divina, está atribuída à insuficiência da autonomia moral, já que a moral por si só não pode possibilitar ao homem a própria salvação, mas pode possibilitar ao homem, caso não a cumpra, a punição, no caso, o castigo divino. Tá? Beleza? Bom, a alternativa C fala do afastamento das ações de desapego. De certa forma, seria o afastamento da própria fé, né? Também não está correto, porque o texto trata de maneira mais geral da insuficiência da autonomia moral, ou seja, de como a própria moral é frágil no homem, seja ele guiando-se para a moral não é suficiente para a salvação, seja ele desviando-se para a moral, né, conduzindo-se para o pecado, surge daí a necessidade da punição ou do castigo divino. Do distanciamento das práticas de sacrifício ou da violação dos preceitos do Velho Testamento. Todas as alternativas demais não tratam de maneira correta do problema do livre-arbítrio e de sua complexidade dentro do cristianismo. Ok, meninos? Fiz aqui 2 exercícios para vocês, um de Aristóteles e um de Santo Agostinho. Próxima aula vamos falar de Santo Tomás de Aquino e do helenismo. E eu volto ainda um pouco a Aristóteles, que é dos filósofos que estudamos, o mais importante para o vestibular. Ok? Bom, espero que vocês façam o exercício. Próxima aula estamos juntos. Abraço do Alf. Beijo.